Olha, guerreiros e guerreiras, algumas pessoas, eles fazem algumas perguntas para mim, como por exemplo, política, pastor, pode se envolver com política, e etc, etc, e eu falo, por que não? O pastor, ele continua sendo um homem, ele é um homem, ele é um ser humano, e ele precisa escolher o seu candidato para dar o seu voto. E é bom ele saber em que ele vai votar e antes analisar, pesquisar, descobrir quem é ele, quais são suas propósitos, o que é que ele tem para passar, quais são os projetos dele em prol da cidade, principalmente agora, né? Que está vindo a eleição. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente precisa entender, o ser humano precisa acordar para muitas coisas. Nós temos aí as redes sociais, são muitas plataformas, e nós precisamos usar as plataformas tudo para o nosso crescimento, porque não podemos esquecer de filhos, de netos, não podemos esquecer, porque muitas vezes você já tem estrutura, você já conseguiu vencer na vida, mas você não pode esquecer dos seus filhos e dos seus netos. Ou seja, nós precisamos colocar a pessoa certa para governar o nosso país, visando nossos filhos, os nossos netos. Muitas pessoas, eles voltam errado. Por quê? Porque eles voltam por causa de um saco de cimento, uma cesta, e etc, etc. E na minha visão, esse é um grande erro de eu voltar uma pessoa porque ele me deu um saco de cimento, porque ele me deu uma caçamba de areia. Isso é muito erro. Por quê? Muitas vezes aquela pessoa que te deu a caçamba de areia, um saco de cimento, ele não tem propósito. Ele não sabe o que é política, como muitos não sabem o que é pastor e quer ser pastor. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado com a gente coloca no poder, porque é a gente que coloca. Eu sei que a gente coloca e a gente tira, mas a gente precisa tomar muito cuidado. E as pessoas têm me perguntado, e eu não sou contra a pastor, não sou contra pastor entrar na política, não sou contra, eu não sou contra de jeito e maneira. Agora tem uma coisa, olha, observe, tem uma coisa, logo que o pastor ele quer se envolver na política, aí ele deixa agora de rebanhar, porque ele agora ele é pastor, continua sendo pastor porque é ungido, mas ele agora quer se envolver na política, ele se envolve na política e agora deixa agora outro pastor para rebanhar o povo, porque se ele for rebanhar o povo e no mesmo tempo ele se envolver com a política, ele vai acabar esquecendo do rebanho, ele vai acabar esquecendo do povo, ele vai acabar esquecendo das ovelhas, e as ovelhas têm dono. E quem é o dono das ovelhas? Jesus. Jesus confiou ao pastor tomar conta do rebanho, mas não é com força e nem com violência. Se o pastor não quer, ele agora quer entrar em outra área como política, tudo bem. A Bíblia fala sobre Daniel, e Daniel foi o quê? Governador. José foi também governador, Então, cada qual tem a sua visão ou a sua ideia. Eu falo assim, penso assim, pastor vai tomar conta do rebanho, mas se quer se envolver na política, pronto. Aqui é um pastor que não tem rebanho, mas se envolveu na política. Esse é meu pensamento, mas respeito a opinião de todos. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe.